Já vos falei um pouco sobre o período da perda da minha mãe. Já vos contei também que aos 23 anos fui mãe pela primeira vez. E aos 23 anos, depois de ter o meu filho, eu comecei a sofrer então de enxaquecas hormonais. E aqui vou desenvolver um pouco mais este tema, porque gostaria que percebessem que todo o meu percurso até ao dia de hoje tem estado sempre muito assente na busca de perceber o que é que se passa comigo, porque é que as coisas acontecem e principalmente trabalhar as minhas emoções. Então, os primeiros 3 anos da vida do meu filho foram digamos que um período muito conturbado, não é? Porque a par de me preparar para aprender a ser mãe, tive que aprender também e preparar-me para perder a minha mãe. E, portanto, houve um turbilhão de emoções muito grande, não é? Todas nós sabemos, enquanto mulheres, que a gravidez, o momento de sermos mães, é um período muito bonito das nossas vidas, de muita entrega, de muita emoção, de muitos medos, de ansiedade, não é? Então imaginem o que é viver essa dualidade de sentimentos, de emoções. Enquanto eu vivia o melhor momento da minha vida, passados poucos dias, a minha mãe estava a ser operada, a fazer uma mastectomia total, e depois vivemos 3 anos de muitos medos, de muitas incertezas, de muito sofrimento, e até que culminou com a sua partida. Claro que nesses dias em que a minha mãe partiu, embora eu estivesse já muito preparada, foram dias de muito sofrimento. E eu recordo-me que esses momentos foram vividos na zona de Coimbra, porque a minha mãe estava lá, e eu regressei à minha casa passados 2 ou 3 dias depois do funeral da minha mãe, e claro que a pressão, as emoções culminaram naturalmente com uma brutal enxaqueca, que me levou ao hospital. Claro que a médica que me atendeu no hospital, não é? Perguntou-me, porque a enxaqueca era de tal forma forte, eu mal conseguia abrir os olhos, eu tinha vômitos, portanto, era mesmo uma situação muito complicada. E claro que ela perguntou-me se tinha havido algum evento, alguma coisa, e claro que eu contei-lhe que tinha perdido a minha mãe há menos de uma semana, ou há uma semana por aí, para além da medicação toda que me deram na intravenosa, não é? Na veia, eu venho medicada com um calmante e um antidepressivo, portanto, medicação para a depressão, porque a médica considerou que eu estava com uma depressão e que precisaria de ser medicada. E claro, as dores eu vim para casa na mesma, cheia de dores de cabeça, isso acontecia-me com frequência, e vim para casa cheia de dores de cabeça, e claro que aviei aquela receita e tomei alguma daquela medicação. Portanto, eu tinha uma criança com 3 anos, estava em casa nessa altura, portanto estava ali de licença, sem trabalhar, não é? E tomei realmente aquela medicação. Lembro-me perfeitamente quais foram os medicamentos que me receitaram, não vou falar aqui sobre marcas, mas eram os conhecidos antidepressivos e calmantes. Eu tomei aquilo durante, salvo erro, 2 ou 3 dias, e aquilo que me lembro é que eu só me levantava do sofá, ou seja, eu levantava-me da cama para o sofá, tratava do meu filho, muito cambaleante, muito dopada, muito prostrada, sem energia,
com muita vontade só de fechar os olhos e de estar sossegada sem ninguém me chatear, e portanto eu colocava o meu filho a brincar na sala, com a televisão ligada, com os desenhos animados e deitava-me no sofá. E quando ele me chamava, eu abria os olhos e fazia alguma coisa que ele me pedia, ou se ele queria ir à casa de banho. Portanto, era realmente, foram 2 ou 3 dias de completa alienação da minha vida, de como é que eu estava, de como é que eu me sentia. E eu, para aí ao segundo ou terceiro dia, eu tive a noção de que aqueles medicamentos não me estavam a fazer bem. Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Houve ali um momento de catarse muito grande e de consciencialização de que a minha mãe, estivesse onde estivesse, não me queria ver assim. Não queria que eu me alienasse das minhas responsabilidades parentais. Ela queria o melhor para o neto, ela queria certamente que eu fosse feliz, ela queria que eu continuasse a viver, ela queria que eu fizesse o neto feliz, que eu ajudasse os meus irmãos, que eu ajudasse o meu pai, e eu não podia continuar daquela forma. Então, o que é que eu fiz? Não tomei mais os medicamentos, como é lógico, peguei naquilo e joguei no lixo, e decidi que ia fazer alguma coisa pela minha vida, mas sem medicamentos, naturalmente. E a partir daí, mais uma vez, não é? Portanto, eu continuei sempre a buscar soluções naturais para me ajudarem a não ter tantas dores de cabeça. Eu sabia que as minhas enxaquecas eram hormonais, porque elas só me vinham quando eu tinha o período menstrual, portanto, era só naquela altura do mês em que eu sofria aquelas enxaquecas, então havia que regular o meu sistema hormonal, havia que perceber o que é que se estava a passar, se era um descontrole da tiroide, alguma coisa se passava com o meu organismo que fazia com que eu tivesse aquelas dores de cabeça. Inicialmente, pelo meu desconhecimento, claro que eu procurava uma solução ao nível da medicina, eu fiz todos os exames que vocês possam imaginar para perceber se tinha alguma coisa na cabeça, se era alguma coisa neurológica. Portanto, eu fiz todos os despistes e mais alguns, e claro, sempre dentro da medicina convencional. O meu desconhecimento era grande, até que um dia, ao fim de alguns anos, eu comecei realmente a virar-me para outras hipóteses. Comecei a virar-me para a parte da suplementação, comecei a tentar a procurar soluções naturais que me pudessem ajudar e até que depois, naturalmente, começo a aprofundar-me no desenvolvimento pessoal e já depois de me ter licenciado em psicologia, de me ter especializado, começo então a entrar pela vertente da consciência sistémica, da medicina energética, da epigenética e claro que percebi a determinada altura que as minhas enxaquecas tinham uma base emocional. E essa base emocional levou-me naturalmente a perceber que haviam aqui emoções que estavam ligadas à minha parte materna, portanto, às minhas emoções mal resolvidas com a minha mãe, com a minha parte, com a minha ancestralidade, também com a minha parte paterna, e fiz esse caminho no sentido de perceber que padrões, o que é que eu estava a trazer para mim dos meus antepassados, da minha mãe, do meu pai, e que me estavam naturalmente a adoecer e a fazer com que eu repetisse aqui algumas questões que, sendo uma herança genética, eu não tinha que as trazer para mim, apenas tinha que honrar essa minha ancestralidade, mas permitir-me ser uma pessoa diferente. E foi esse caminho que eu fiz, naturalmente.
ao longo destes anos todos e que continuo a fazer todos os dias, porque todos os dias eu continuo a fazer práticas de desenvolvimento pessoal, todos os dias eu continuo a perceber que emoções é que podem adoecer-me ou não. Hoje, com uma consciência muito maior, naturalmente, hoje com a consciência de que todos os dias nós temos novos desafios e que há determinadas emoções associadas a esses desafios que nos podem adoecer. E eu consciencializo, percebo e trabalho naturalmente para que haja aceitação, para que haja perdão, se tiver que haver perdão, não é? Para que haja uma compreensão de que o outro é espelho de mim própria, que o outro vê em mim aquilo que tem nele, que eu vejo no outro aquilo que tenho em mim e que preciso de aceitar e trabalhar. E é todo esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de consciencialização que faço diariamente, no sentido de viver com propósito, de ser todos os dias uma pessoa melhor, de trabalhar as minhas emoções, de forma a que o meu corpo, a minha alma, a minha mente e o meu físico se mantenham em equilíbrio e plenamente saudáveis. Conto-vos mais no próximo vídeo.